está chamando. Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, bom dia. Que você faça um extraordinário dia. Feche seus olhos, vamos orar. Senhor Deus Pai, Senhor Deus meu, eu venho nos colocar, ó Pai, na Tua presença mais essa manhã. Pai, para que o Senhor possa transformar o nosso coração. Que o Senhor comece essa reforma amanhã na gente. Comece a reforma no nosso coração, na nossa mentalidade, para que a gente possa entender, Deus, que realmente o tempo da caverna acabou, para que seja transformado, Pai, aquilo que precisa ser transformado, para que seja feito tudo o que precisa ser feito, ó Pai, para que a gente cresça, aprenda, evolua, para que o Senhor nos molde exatamente, né, o que precisa ser moldado para que a gente realmente venha sair da caverna. Porque o tempo da caverna, Pai, não é a gente que escolhe a hora da gente sair. É o Senhor em quem nos chama, é que o Senhor é quem decreta, é que o Senhor é quem nos traz falando. Acabou. Agora saia, se posiciona e começa a fazer o que precisa ser feito. Só que, Pai, para que a gente consiga fazer todos os feitos que o Senhor tem pedido para nós, o nosso alicerce, ele precisa estar forte. Então, faça essa reforma na gente, Senhor. Faça essa reforma em nosso coração, faça essa reforma em nossa vida. Eu te peço que nesse momento, Deus, eu me esvazie de mim mesmo e que o Espírito Santo do Senhor seja por mim. Que a tua unção seja colocada na minha vida, ó Pai, para que mais uma vez, mais uma manhã eu esteja aqui para falar para os teus filhos, ó Deus. A começar em mim, porque eu sei que eu também preciso dessa palavra, eu também sei, Deus, que eu preciso ser edificada. Então eu te peço, Deus, que o Senhor venha falar aqui nessa manhã com a gente. Que o Espírito Santo do Senhor tenha total liberdade, que o Senhor tenha total liberdade, porque eu estou aqui para ser boca do Senhor na terra. Então fala através de mim, Senhor. Prepara os nossos corações para ouvir a Tua palavra, trazendo, Pai, o discernimento, a sabedoria, o entendimento, para que, Deus, a gente consiga viver o que o Senhor tem para a gente. Então, que essa palavrinha, Deus, ela venha ser uma frutinha, ela venha ser uma sementinha, e que o nosso coração venha ser um solo fértil, Pai, para que gere bons frutos através dessa palavra. Que o Senhor nos molde através dessa palavra, Papai. Para que o novo tempo venha a ser sobre a nossa vida, o Senhor nos dê sabedoria e nos guie diante da Tua palavra, Senhor. Nos ensine através da Tua palavra. E que todo mal, ó Pai, tudo aquilo que tem se levantado contra a gente, tudo aquilo que tem feito a gente desistir, toda a confusão, ó Pai, todo o espírito de contenda, ó Deus, toda ação do maligno que tem colocado no nosso coração que a gente não dá conta, que isso não é pra gente, tudo aquilo que tem feito, ó Deus, para que a gente venha, para que venha nos derrubar, que venha nos paralisar, tudo aquilo que venha roubar o nosso sono, ou roubar a nossa paz, ó Deus, comece a cair por terra em nome do Senhor Jesus. Porque somos escolhidas, somos escolhidos do Senhor. O Senhor tem agido sobre os nossos corações, o Senhor tem falado sobre os nossos corações infinitamente mais, ó Pai. Então eu te apresento nesse momento e te peço, Senhor, tenha total liberdade em nosso meio. E que Deus, essa palavra fale em cada coração aqui. E mais do que isso, que essas pessoas tenham intimidade com o Senhor. Elas têm alguma experiência com o Senhor, do Senhor falar diretamente com elas, Pai. Porque aqui, Deus, é só para reacender a chama. Mas que ela passe a viver uma intimidade com o Senhor, um tempo com o Senhor que ela não tinha antes. Então comece a transformar, ó Deus, comece a fazer a obra, ó Pai, retirando tudo aquilo que não provém do Senhor, todo sentimento, ó Pai, toda angústia, ó Deus, toda insegurança. As pessoas, Deus, que não têm agregado em nosso propósito, o Senhor pode tirar, nos tire dos lugares que o Senhor não quer que venhamos a frequentar mais. Porque eu sei, Deus, que para que a gente vá para um novo tempo, a gente precisa de abdicar de algumas coisas. Então comece a tirar essas coisas da nossa vida. E nos prepara, papai. Nos prepara fisicamente, mentalmente e principalmente espiritualmente para que a gente venha viver esse novo tempo do Senhor. E que toda ação do maligno comece a cair por terra. E abra os nossos ouvidos para receber agora a tua palavra. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém, amém. Bom dia.
eu já vou dar aviso no início. Dia 22 é o nosso Reacende a Chama, tá? Eu preciso que vocês confirmem comigo quem vai, seja quem está aqui no ao vivo, e seja quem assistir pelo gravado. Por quê? Porque eu vou fechar essa semana as vagas. Eu vou criar o grupo hoje ou amanhã, então eu preciso que confirmem. Porque se não confirmarem, vocês vão ficar sem lugar na mesa, tá? Nosso encontro ele vai acontecer no dia 22, de 9 horas da manhã até 1 hora da tarde. Tem um valor simbólico, costuma ser de R$ 60, tá? Mas se você não tiver, não por isso, depois você acerta comigo. Esse valor é só para a gente poder alugar tudo e fazer o que precisa ser feito, tá? Em tudo. Gente, hoje eu devo passar um pouco do horário, tá? Já vou te avisar. Por quê? Porque hoje é o dia da gente falar sobre a gente sair da caverna, né? É hora da gente se posicionar. Então, hoje é um dia que pode ser que passe dos 30 minutinhos que eu quero. Então, vamos lá. Depois de um tempo escondido, né? Depois de um tempo que Deus, ele nos tira, é igual o nosso deserto, tá? A caverna é o nosso deserto. É um tempo de preparo. Depois que Deus, ele nos tira, nos separa, ele nos deixa parecer que a gente está sozinho, sabe? Ele tá ali, deixando a gente escondidinho, e é o nosso processo de cura na caverna. Chega a hora de sair, né, gente? Nem tudo é para sempre. Então, a nossa caverna é o tempo do nosso preparo, mas ele não vai deixar a gente ali para sempre, esquecido e escondido. Ele criou a gente para que a gente seja luz no mundo. E se ele criou a gente para ser luz no mundo, precisa, né, fazer com que sejamos essa lamparina. E ele não vai deixar essa lamparina apenas na caverna, né? Ele precisa trazer essa lamparina para o mundo. Eu, por exemplo, já falei, né, infinitamente, várias vezes, que eu nasci para ser nos bastidores, gente. Eu era uma improvável de estar aqui, de falar, de dar palestras e fazer tudo. Eu era aquela pessoa que organizava as coisas para os outros. E eu tive meu tempo de caverna e depois Deus me tirou de lá para poder falar. E sair da caverna exige mais do que coragem, tá? O tempo da caverna, gente, é determinado por Deus, não é determinado por você. Mas sair da caverna vai exigir de você um posicionamento. Por exemplo, quando Deus me chamou para me dar a primeira palestra. No entanto, as pessoas sabiam que eu não iria dar a palestra. Quando a menina entrou em contato comigo, falando, olha, eu tô aqui para te convidar, nós vamos fazer um evento e tal, e eu queria que você palestrasse. Eu já era mentora dela, né, nessa época, eu já atendia ela, aí eu falei com ela com todo o amor e carinho do mundo, eu falei, olha, deixa eu te falar, eu te agradeço infinitamente, mas eu não nasci para isso, então dessa vez eu vou passar. Isso eu vou passar. Pode me pedir outra coisa. Se você quiser que te ajude a organizar o evento e tudo que você precisar, eu tô aqui, eu tô à disposição, eu vou entrar de cabeça no projeto. Ela virou para mim e falou assim: você me desafia a ser melhor todos os dias. Então, esse é um desafio para que você possa aceitar. Gente, eu entrei em desespero. Por quê? Se eu desafio ela a ser uma pessoa melhor todos os dias, como que eu também não iria me desafiar? Como que eu não iria fazer aquilo que ela estava me falando? Então foi a hora que eu comecei a orar mesmo. Então eu pedi a Deus incessantemente para que eu aprendesse a me posicionar. E dali, desde a primeira palestra, então, eu tenho feito palestras sempre. No ano passado, nós tivemos um projeto em agosto, que foi agosto, setembro, outubro, novembro, dezembro, foi os 5 meses direto. Esse mês a gente teve poucas edições, mas nós vamos voltar no mês que vem, exatamente daqui a um mês, né? No dia 11, na verdade, do 7, nós vamos ter mais uma edição desse projeto, que é o projeto Empreender-se. E então, assim, tem muita coisa
que aí depois disso eu comecei a me posicionar, assim como o devocional também começou a crescer. O devocional ele veio muito depois da minha primeira palestra. Então é um tempo onde você vai sendo moldado. E não se engane, gente, que você vai para a caverna uma vez só. Não se engane que depois que Deus te preparar, Ele nunca mais vai te preparar. Eu acho legal que eu tenho estudado e o Espírito, ele é um só, tá? A palavra ela vai ser pregada uma só. Ontem o pastor ele estava falando justamente sobre isso. Ele estava falando que nós somos barros na mão do oleiro. Então que tem vezes que Deus vai nos separar para nos moldar. É a mesma coisa aqui, só que palavras diferentes, né? E por que nós somos barros? Porque se for preciso, ele quebra. Ele quebra a gente e faz a gente de novo. Ele refaz quantas vezes for preciso, entende? Ele faz a gente descer a casa do olheiro quantas vezes forem precisos. E é isso que você precisa entender, sabe? Porque, por exemplo, Davi, ele viveu o tempo da caverna, ele foi ferido, ele foi rejeitado, ele foi esquecido. Mas ali ele aprendeu a lidar com as emoções, com o processo, com o silêncio. A caverna não era o destino dele, era só uma estação. E trazendo para a nossa vida, porque às vezes, né, muitas pessoas questionam e falam assim, não, mas é um texto bíblico. Tá, vamos trazer o meu ano passado. Meu ano passado foi o meu ano mais desafiador. Eu comecei o ano falando que eu queria fazer tudo diferente. E aí eu falei, esse ano eu vou comemorar o meu aniversário. Gente, foi a maior catástrofe da vida. Eu não gostava de comemorar aniversário. E foi a maior catástrofe da vida. Eu convidei várias pessoas, aí um monte de gente confirmou. Eu fui para um restaurante, no restaurante eu fui e coloquei, reservei, né, o lugar. Se não fossem os amigos da minha irmã, eu teria passado vergonha. Eu teria passado vergonha, porque ninguém foi. E aí eu falei, Deus, engraçado, muita gente, né, confirmando, muita gente, eu tinha muitos mentorados na época, eu estava posicionada mais como mentora no início do ano passado, eu tinha muitos mentorados, meus mentorados todos, não, é claro que eu vou, não sei o quê, você tem que comemorar mesmo, e parará e bororô, e aí pronto, primeiro baque, né? Cheguei lá, de amigos meus foram 3. De umas 40 pessoas confirmadas, foram 3. Nem minha cunhada, que nunca falta, apareceu. Nem o meu cunhado também, que tá sempre com a gente, apareceu. E ali eu não entendi. E desde então, tudo de ruim começou a acontecer no meu ano. Eu perdi o meu melhor amigo, eu fui retirada de um projeto que eu passei durante mais de um ano dedicando a esse projeto e me acusaram injustamente nesse projeto, acusaram a minha fé e eu fui só machucada, gente. Eu lembro que eu queria até desistir de tudo, eu parei de fazer o meu devocional, eu não tinha força para orar, eu só olhava para o céu e falava: "Tem de piedade de mim". E eu não estava entendendo nada. Eu virei o ano pedindo a Deus misericórdia, de tanto que eu passava mal, inclusive na virada do ano eu passei mal. O que que é isso? Era a minha caverna. Porque os lugares aonde eu vou acessar a partir de agora, eu precisava de uma mentalidade diferente, eu precisava de um posicionamento diferente. E como que isso vai acontecer? Com Deus moldando a gente. E moldar a gente dói. Só que chega um momento que o Espírito Santo ele nos impulsiona a sair desse esconderijo e assumir uma opção, uma posição que exige a gente um posicionamento, que exige a gente assumir a nossa promessa. Então, desde que virou o ano, eu falei: "Deus, eu realmente preciso mudar minha vida, e agora, o que que o senhor quer de mim?". Aí eu comemorei o aniversário esse ano, já foi completamente diferente. Gente, eu nunca ganhei tanto presente em toda a minha vida. E para mim é difícil ganhar presente.
Eu não fui acostumada com isso. Eu não fui acostumada nem a dar presente. Que eu, em todas as festas, eu nunca levei presente para ninguém. Em festa nenhuma. Não fui ensinada a isso. Só que ele chama a gente para sair, entende? Ele começa a falar: agora chegou o momento, agora chegou a sua hora, começa a se posicionar. Só que, gente, às vezes vai dar um medinho ainda, tá? Uma insegurança. O que a gente precisa fazer? Trabalhar mais a nossa intimidade com Deus, porque senão você vai ficar presa dentro da sua caverna pro resto da sua vida. Porque você vai deixar suas feridas e vai falar assim: ai, não, doeu tanto, tô tão machucada, tô tão ferida. O inimigo se levanta contra a gente todos os dias, gente. A gente está na nossa caverna ou não. A gente está no nosso deserto ou não. O maligno, ele está ali. E Deus deixou ele bem claro ali pra gente que no mundo teríamos aflições, mas que era pra gente ter bom ânimo. Cristo venceu o mundo. Só que a gente não tem bom ânimo. A gente tem o quê? O tempo da caverna, não. Vou ficar aqui mesmo. É mais fácil. Escondidinho, nem quero aparecer. Esses dias mesmo eu estou no tempo ainda de transformação, de sair do meu casulo, de entender, né, o meu novo posicionamento, que, gente, nem no Instagram eu queria aparecer. Mas se eu não aparecer no Instagram, como que a gente vende? No meu caso, ser empreendedora. Se eu continuar me escondendo, como que a promessa de Deus vai se cumprir? Não adianta, gente, a gente ter a promessa e querer ficar dentro da caverna, não. Sabe? Davi, ele foi ungido como rei. Então, a gente vai até falar sobre hoje o momento que ele sai da caverna, que mesmo sem. E ele saiu da caverna, gente, sem saber todas as respostas. Mesmo com Saul ainda diante do trono, mesmo com Pedro, ele começa a viver a liderança que estava dentro dele. E o mais legal, gente, Davi, ele vai para a caverna porque ele estava sendo perseguido por Saul, tá? E aí, uma coisa que eu queria trazer para vocês é que chegou o momento. Deixa eu até voltar aqui, que eu não ia entrar nessa palavra, não, mas eu senti no meu coração de falar. Chegou o momento em que. Deixa eu achar. Chegou o momento em que o Davi, ele teve a oportunidade de matar Saul, gente. Ele teve a oportunidade de matar Saul, ele poderia ter matado Saul. Em 1 Samuel 24, 1, 7. Mais 1 Samuel 26, 7 e 11. Ele teve duas oportunidades de matar matar Saul. Davi teve duas oportunidades. Ele estava na caverna, gente. Ele foi para a caverna porque ele estava sendo ameaçado por Saul. E ele foi para matar Saul. Ele estava no esconderijo, mas ele poderia eliminar quem o perseguia. Só que ao invés disso, gente, ele escolhe se posicionar em honra e obediência. E não por impulso. Porque em 1 Samuel 24, 6, está escrito: não estenderei a mão contra o ungido do Senhor. Saul também era ungido. Às vezes, gente, o seu inimigo, ele não é uma pessoa que você precisa matar, exterminar, acabar com ele. Por quê? Porque o seu inimigo também vai ser ungido do Senhor. Só que Deus permitiu que aquilo acontecesse justamente para abençoar o teu espírito, para que o seu espírito crescesse. Vou trazer aqui, por exemplo, eu tinha uma amizade, que eu acho que foi a minha amizade feminina de mais tempo, porque eu nunca tive muitas amizades femininas, não. Essa durou mais tempo. E essa pessoa me machucou, eu não posso falar que eu não a machuquei, porque eu já expliquei isso aqui nas nossas aulas, que vai muito sobre as nossas feridas, né, as nossas emoções, mas eu fui muito machucada também, só que eu nunca me posicionei, eu sempre fiquei calada. Só que isso não tira, não faz dela ser uma pessoa ruim, entende? Ela continua sendo uma pessoa ungida pelo Senhor. Então quer dizer que eu teria que exterminar a vida dela e falar com Deus assim: Deus, mata ela, tira ela da terra. Não, Deus abençoa ela, prospera ela, cure as feridas dela, assim como eu quero que o Senhor cure as minhas. Nós precisamos evoluir, nós precisamos entender que nós vamos precisar de vigiar nossa boca, parar de fofocar, parar de comentar sobre a vida do outro.
Porque naquela época eu estava sem sabedoria. Um dia eu caí na besteira de desabafar com alguém. E esse alguém levou essa conversa totalmente distorcida para ela. Foi uma merda. Desculpa a palavra. Só que isso não faz com que ela não seja uma ungida do Senhor. E isso vai acontecer na sua vida. Vão ser pessoas, talvez, dentro da igreja, que vão te causar o mal. Talvez, querida, ela nem queria estar te fazendo mal. Talvez nem é sobre você, talvez é sobre ela. Talvez é sobre as feridas dela, talvez ela tá tão machucada que ela tá te machucando. Saul, ele estava tão machucado que gerou nele o espírito de inveja, gente. Ele teve medo mesmo de perder. Ele não soube ter uma sabedoria espiritual. E quando Davi, ele toma a decisão de honrar em obediência, e não por espírito de vingança, porque ele poderia falar assim: ah, eu vou matar esse cara, né? Deus não prometeu o reinado? Então eu já vou encurtar aqui o processo, eu mato ele, pronto, acabou, acabo com o que precisa. Eu acabo com essa merda toda, eu já vou direto pro trono. Quantas vezes a gente quer encurtar o nosso processo? E aí, ao invés de a gente ter sabedoria, a gente vai lá e fere o próximo também. Ao invés de a gente ter sabedoria, a gente machuca o próximo também. Nessa época dessa amiga que eu tô falando, gente, ela começou a me ferir porque ela tava falando mal de mim, não era a primeira vez. No entanto, tem amigas dela que me odeiam e eu nunca fiz nada para essas pessoas, mas por ela falar mal de mim. E aí ela foi falando mal de mim, foi falando mal de mim, foi mentindo, 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 e aquilo chegando no meu ouvido. Ao invés de eu ter sabedoria, ir lá e conversar, ou simplesmente afastar dela, eu fui aguentando, eu fui tentando me aproximar, eu fui tentando me moldar para caber no mundo dela, eu fui tentando fazer as coisas para agradar ela. Só que chegou um dia que eu não aguentei mais, meu coração também estava muito ferido. Eu falei sobre ela. Automaticamente isso chegou no ouvido dela, e a errada foi só eu, tá? Que eu só fui acusada ali e falei: ah, quer saber também? Deus me ajuda a encerrar, né? Tudo na nossa vida existe um ciclo, e eu encerrei ali. E é ali que começou a minha sabedoria. Por quê? Porque já era para eu ter encerrado. Já era para eu ter honrado a Deus com obediência. Por quê? Porque ele havia me pedido para afastar de certas pessoas. Não porque eu era melhor do que ela, não porque, mas porque a gente estava com propósitos diferentes nessa mesma época. Então, às vezes, a gente precisa muito de ter essa sabedoria. Porque se você não tiver essa sabedoria, você vai perder. Então, Davi, ele foi muito inteligente. Davi, ele tomou essa decisão de se posicionar para que ele saísse da caverna no tempo certo. Ele não foi lá e matou Davi, não, matou Saul. Achei aqui. Então, a promessa, ela não vai se cumprir enquanto você se continuar se escondendo. E foi exatamente ali que Davi entendeu. A promessa, ela não iria continuar, ela não iria acontecer na minha vida, por exemplo, agora, né, do meu posicionamento, há 16, 17 anos atrás, Deus falou que eu seria missionária. Claro que não é do dia para a noite, naquela época, como eu tinha 15 anos, eu achava que seria algo mais rápido, mas não foi, existiu o tempo do preparo. E agora que eu estou me posicionando mesmo, porque é isso aqui que eu estou fazendo, gente, é como se fosse uma missão. Fora as coisas que Deus ainda vai fazer. Eu ainda estou em fase de crescimento. O que aconteceu? Ele me preparou, ele me escondeu, e só que chegou o momento que ele falou: agora sai, Lívia, começa a fazer o que precisa ser feito. Que foi a hora que eu comecei a ter que crescer, é a hora que surgiu a logo, é a hora que eu comecei a realmente fazer o devocional todos os dias. Hoje mesmo eu queria negociar. Eu falei: Deus, tá muito frio, eu sinto muito frio. A minha voz, ela nem quer sair, e eu clamei por isso. Deus, e aí? Porque, gente, de coração, a maturidade da nossa promessa, ela não nasce quando está tudo resolvido, mas quando a gente decide
a se posicionar em meio à guerra mesmo. Eu não estou pronta ainda. E eu nem cheguei ainda onde eu preciso chegar. Mas eu já comecei a me posicionar. Eu tenho o quê? Um coração disponível. E quando a gente tem um coração disponível, Deus ele vai moldando a gente, nos preparando até para aquilo que ele faça. E aí, para a gente recapitular aqui, para poder entender o momento que a gente precisa sair da caverna. Davi, ele foi ungido, ele foi perseguido, ele foi ferido, e ali ele poderia ter escolhido ferir, mas ele fugiu para sobreviver. Na caverna de Adulão, Deus tirou ele da exposição e colocou ele no processo. E ele não ficou na caverna sozinho, não, gente. Ali ele foi tratado, curado e forjado. Só que ele não ficou sozinho. Lá teve homens endividados, amargurados, feridos, e se uniram a ele. Eu falei sobre isso ontem. E isso está em 1 Samuel 22. E ali, Davi ele começa a se tornar um líder no esconderijo. Deus sempre falou comigo que eu seria líder. Quando ele me entregou isso, acho que ano retrasado, eu queria fugir de qualquer jeito. Eu cheguei a escrever um testamento para o cara que estava me chamando para me colocar na liderança de um projeto. E aí eu falei, não quero, não quero, não quero. Aí de repente Deus falou comigo assim: até quando você vai se esconder? Dizendo que sou eu que estou te chamando. Chegou um novo tempo, eu preciso te moldar. Eu aceitei, eu fiz, e justo no meu aquilo se encerrou. Ou seja, foi só para eu aprender a fazer. Só para Deus mostrar que eu era capaz. E desde então, depois eu voltei para a caverna, né? Porque naquela época eu não estava na caverna, foi a época que eu recebi a palavra. Deus me deu a oportunidade, me levou para a caverna, me moldou e eu tô aqui. E além daqui, a gente ainda faz o nosso encontro uma vez por mês no presencial. Ou seja, eu sempre fugi, porque eu nunca quis ser líder. Nunca quis ser líder. Depois você assiste, Lele. Eu nunca quis ser líder. Esse é importante você assistir, tá, Lele? Depois você volta e assiste. Eu vou disponibilizar lá hoje ainda. Então, eu nunca queria ser líder, porque a gente é muito mais fácil a gente fugir, né? Só que a promessa de Davi não era ser líder de homens feridos em uma caverna. Era ser rei. A minha promessa não era ser líder de um projeto que não era meu. Era ter os meus próprios projetos. E nessa época eu atendia, mas eu não tinha os meus próprios projetos. Eu estava servindo no projeto do outro, mas fazia parte. Hoje eu lidero. Lidero o nosso grupo de devocional. Eu lidero dentro do evento Empreender-se. E ainda vai crescer, dentre outras muitas coisas. Vai vir muitas coisas aí. E chega um momento que Davi, ele entende, é hora de sair da caverna. Assim como eu entendi, gente. Eu não estou na minha caverna mais. Muitos de vocês ainda estão. Mas por que que Deus trouxe para a gente que é hora de sair da caverna? É porque antes da gente sair da caverna, Deus mostrou que a caverna não era o lugar, o deserto não era o lugar. Aí você primeiro entende a sua história, para você parar de contar a sua história como vítima e começar a se posicionar como protagonista. Ninguém vence contando a história triste como vítima. História triste, gente, deixa eu te contar, todo mundo tem. Eu, como terapeuta, eu escuto história triste todos os dias, mais de 5 vezes por dia. 5 vezes são os atendimentos, né, online ou presencial, fora os áudios que eu recebo. E é todos os dias, gente. E eu recebo mensagem literalmente todos os dias. Não é todos os dias que eu faço cliente, mas eu escuto pessoas todos os dias. O meu trabalho, ele não é só por dinheiro, meu trabalho é uma missão de vida. Porque tem pessoas que não vão fechar comigo, mas ela vai sair dali como uma sementinha. Ela vai sair dali como uma sementinha. Porque eu tomei a decisão de sair, de me posicionar.
Em 1 Samuel 22:5, está escrito assim: porém, o profeta Gade disse a Davi: não fiqueis nesse lugar forte, vá e entra na terra de Judá. Então Davi saiu e veio ao bosque de Herete. Esse é o chamado profético para sair. A instrução vem de Deus por meio do profeta Gade. Tá? Ou seja, Davi não sai da caverna porque ele quis ou porque ele se sentiu pronto. Ele sai em obediência em direção a Deus. A caverna, a gente entende uma coisa: sair da caverna é um mandato de Deus, não é uma iniciativa nossa. É Deus falando com você, sim, sai. Só que você tem a opção, né? O livre-arbítrio, de continuar ou de ir. Agora eu vou contar uma coisa para você. Livre-arbítrio, porém depende. Por quê que porém depende? Porque o livre-arbítrio ele não existe de fato. Vai ter gente que vai discordar comigo, mas eu não tô nem aí. Escolhido de Deus não tem escolha, gente. Quando você não sai da sua caverna porque você tá com medo, Deus ele ainda vai te preparar, ele vai te apertar mais um pouquinho, mas depois ele te obriga. Porque nem que ele destrua a caverna e você tenha que ser exposta e começar a se posicionar, mas algo vai acontecer para ele te tirar de lá. Eu fugi, gente, de tudo quanto é jeito que você puder imaginar. Eu me escondi de tudo quanto é jeito que você puder imaginar. Cuidar de pessoas, gente, não dá um trabalho. Eu estava num trabalho bom, que eu gostava, eu amava fazer evento, gente. Eu era respeitada, eu podia fazer um evento de funk, que ninguém encostava a mão em mim, que ninguém faltava com respeito comigo, pelo contrário, eu era hiper respeitada. E olha que eu trabalhei em lugares, assim, extremamente fuleiros, lugares extremamente difíceis, aonde era só favelado, aonde o povo não respeitava nenhuma mulher, e eu era respeitada, aonde quer que eu passava, eu era respeitada. Eu estava ali ganhando meu dinheiro, tudo fluindo muito bem. Tive escolha não, tá? E hoje eu não arrependo também, não. De início eu falava, Deus, que barco furado que eu estou. Hoje eu olho para Deus e eu falo assim, pai, obrigada. Ontem eu chorei no culto, porque começou a tocar a música, né? Tem duas músicas que retratam muito o Reacende a Chama, que é tanto o nosso devocional, e tem a outra que retrata o Reacende a Chama, um lugar à mesa, que é o nosso encontro no presencial. E na hora que essa música passou, que aquela me vestiu com roupas novas, pôs ajeite em minha cabeça, me deu um lugar na mesa, o meu pai não me rejeita. Gente, Deus podia ter me rejeitado, porque eu, menina rebelde, e ele não me rejeitou. E quando eu estava gravando, né, para poder postar, e quando eu olhei para aquilo, eu falei assim: pai, o senhor teve todos os motivos para desistir de mim, o senhor não desistiu de mim. Que loucura. Eu comecei a agradecer. Gente, hoje eu me sinto muito honrada. Eu não preciso de sala cheia. Até a hora que eu falo com a minha equipe assim, gente, eu acho que a gente precisa fazer esse uma edição maior. Aí todo mundo vem para mim e fala assim, Lívia, não é sobre quantidade, é sobre a intenção. Eu falo, gente, não é sobre isso, eu não quero quantidade. Por mim, 20 pessoas para o lugar à mesa é o ideal, até mesmo porque se a gente vai precisar de microfone e outras coisas. E eu gosto de uma coisa mais intimista. Mas não é sobre fama, as pessoas não entendem. É porque, às vezes, algumas das vezes, a gente vai precisar de atingir mais pessoas dentro daquele propósito. Eu não quero crescer e perder o controle, perder isso aqui que eu tenho. Vocês vão me mandar mensagem hoje, por exemplo, eu vou demorar um pouco para responder, tá, gente? Eu vou ter alguns compromissos. Mas eu não deixo de conversar. Vocês vão me mandar áudio, eu não vou deixar de escutar. Eu posso demorar, às vezes, 1 ou 2 dias para responder, mas eu não deixo de responder. E eu não quero crescer ao ponto de eu não conseguir dar atenção. Se eu crescer algum dia, eu quero que Deus me abençoe como equipe que consiga fazer o que eu faço hoje, ser humana. Porque de que vale a fama se a gente vai perder tudo? De que vale as coisas se eu não vou estar próxima de quem eu quero estar? Sabe por que eu cresci muito rápido sendo terapeuta?
E numa cidade que não é minha, porque eu não moro em Santa Luzia, eu atendo em Santa Luzia, por ser humano. Não estou desfazendo de ninguém de Santa Luzia, tá, gente? Cada um no seu quadrado, cada um com seu jeito. Mas eu tô falando o seguinte, eu saio de Belo Horizonte para ir atender em Santa Luzia. E tem bons profissionais em Santa Luzia. Mas Deus me abençoou e me honrou em Santa Luzia. Eu não tô ali para fazer dinheiro. Eu vou fazer muito dinheiro, vou fazer muito dinheiro. Mas o meu propósito principal é transformar vidas. Ou seja, posicionamento. A partir do momento que você sabe quem você é, que você é moldado na sua caverna, você precisa começar a se posicionar. E foi o que eu fiz, eu comecei a me posicionar. E o que é teu, gente, vai vir para você. Não fica com medo de perder, não. E eu não tô para disputar com ninguém. Davi, ele não estava ali para disputar com Saul. Davi, ele estava só esperando o momento dele, com muita sabedoria, e é o que eu tô fazendo. Eu não tô em Santa Luzia para disputar com ninguém, eu não tô em BH para disputar com ninguém. Eu ensino as pessoas a fazerem o que eu faço, porque eu não tenho problema com isso. Incentivo todo mundo a fazer devocional, incentivo todo mundo a fazer evento, porque eu acho que tem muitas vidas para a gente alcançar. Eu não tô para disputar, e você também não. Porque o que é nosso está guardado para a gente. Davi, ele sai da caverna e ele continua a sua jornada com os 400 homens dele, que se tornaram seus aliados. E ele enfrenta batalhas, perdas, conquistas. E em Ziclec, sei lá como é que fala, gente, eu sou a melhor pessoa para falar as coisas da Bíblia, não, viu? Após uma tragédia, onde tudo pareceu destruído, o povo se volta contra ele. E Davi poderia ter fugido novamente, gente. Ele poderia ter se calado, mas ele se fortaleceu no Senhor. Ele se posiciona como um líder. O que eu mais sofro, às vezes, as pessoas acham que eu não sei, mas é ataque. É das pessoas falando mal de mim. Principalmente em Santa Luzia. Por isso que eu citei isso, mas eu não quero entrar, não, porque, enfim. Ainda mais agora que eu tô postando no YouTube. Eu sei as pessoas que falam mal de mim. Só que eu não tô indo lá discutir. Não tô indo lá guerrear. Eu tô cuidando do meu posicionamento, eu tô cuidando do meu espaço, eu tô cuidando daquilo que Deus está me dando. Eu tô olhando para minha história. Eu não tô me comparando com a história do outro, com o resultado do outro. Eu não tô preocupando com o que o outro tá pensando a meu respeito. Peraí, eu tô preocupando com o que Deus tá pensando a meu respeito, porque quem tá me capacitando é Ele. E o que eu for vencer, o que eu for fazer, vai ser por Ele, não vai ser por mim. Não vai ser por mim. Gente, de coração, eu, Lívia Santos Faria, não tenho a capacidade de criar todas as coisas que eu crio. Eu não sou tão criativa assim. Só que eu sou tão abençoada que eu posso até falar que eu tenho sorte mesmo. Que eu acho que eu criei um nível de intimidade com Deus tão grande desde quando eu nasci. Porque até quando eu nasci, quando eu saía na rua, eu passava mal, porque eu sempre fui de absorver muita energia. Mas eu sempre tive um coração tão disponível para Deus, desde que eu me entendo por gente, que Deus ele sempre me abençoou muito. Hoje, para mim, foi difícil acordar, porque até 3 horas da manhã eu estava criando um novo projeto. E na hora que eu tava, eu começo a me emocionar. Na hora que eu tava ali quieta na minha, porque eu pausei todos os meus projetos, gente. Para mim foi muito difícil não dar continuidade no Empreender-se. Porque eu queria fazer o Empreender-se todo mês. Eu queria poder fazer o Reacende a Chama e não cobrar nada de ninguém. Mas o que vem para mim não é meu. O que me foi entregue ontem nas minhas mãos, que eu ainda preciso sentar, estudar e reformular, eu falei assim, caraca,
Uau! Eu falei assim: "Meu Deus, é muito, é forte". E ali eu comecei a entender que, tem um monte de gente achando que eu morri. Ai, Jesus. Tem um monte de gente achando que eu pereci, porque é igual a passagem de Davi, né, que depois que foi tudo destruído e o povo ainda se volta contra ele, aconteceu comigo. Tem gente achando que meu tempo acabou. E ao invés de eu ir provar para as pessoas que meu tempo não acabou, eu fui me fortalecer no Senhor. Falei: "Papai, foi o Senhor que me entregou, se o Senhor quiser tirar, tá tudo bem, mas eu tô aqui, eu tô disponível". Eu comecei a me posicionar como líder, gente. Tanto que eu falei que eu nunca queria ser líder. E aí tá sendo me entregue coisas tão extraordinárias, que eu falei: "Caramba". E aí eu vou dar um spoiler, esse vai ser só pra mulheres, tem que falar assim, que tem homem que assiste no gravado. E aí, uma coisa que eu entendi é, a gente não precisa tá com tudo no lugar pra gente se posicionar, a gente só precisa estar firmado em Deus. Porque esse projeto que tá pra sair, ele é um projeto aonde eu estou em construção ainda. Quando Deus me entregou ontem, e eu comecei a estudar e as ideias foram vindo, por um tempo eu falei: "Opa, mas ainda não é o momento", porque tem muita coisa para eu trabalhar em mim ainda para tirar esse projeto do papel, para tirar essa ideia do papel. Aí eu lembrei que eu tinha montado a pregação um pouquinho antes, a o devocional um pouquinho antes. E aí na hora que eu olhei, eu voltei no devocional, e aí eu falei assim: "Opa, a gente não precisa estar pronto". Muitas das vezes nós vamos ser sarados e curados no caminho. Davi, quando saiu da caverna, ele não estava pronto ainda. E Deus foi terminando de moldar ele para ele assumir o trono. Davi, ele não saiu da caverna por vontade própria, mas ele entendeu o chamado. E ele entendeu que por dentro ele já estava preparado. E uma coisa que mais me chama a atenção em Davi é, além do coração disponível dele, é a busca por intimidade. Porque se você for ler alguns salmos, tem um dos salmos que Davi clama para que Deus olhasse ele, para que Deus visse por dentro dele se existia alguma brecha. Fisicamente ele não conseguia ver, mas ele tinha uma sabedoria tão divina que ele poderia entender que talvez existia algo ainda dentro dele que precisava ser tratado. E eu sou humilde o suficiente para dizer que ainda tem muita coisa dentro de mim que precisa ser tratada. Mas se Deus me pedir algo, eu vou fazer. E eu vou me entregar para viver. Eu não tô muito à frente de quem tá vivendo comigo o despertar da fênix. Como assim, Lívia? Que loucura! A gente não tem que ser muito superior das pessoas que compram da gente? Não, eu sou humana aqui, ó. Se eu me machucar aqui, vai sangrar, igual você. Inclusive, vai custar cicatrizar, porque eu sangro muito. A nossa evolução, ela é para sempre. E a humildade, ela precede a honra.
E se tem uma coisa que eu tenho aprendido, que eu aprendi na minha caverna, foi humildade. Eu sou igual a vocês. Em alguns aspectos, eu vou ser líder, eu vou, né, me posicionar como maior, mas em outras vezes eu vou sentar para aprender com você. Então, muitas das vezes, Deus permite o desconforto para a gente crescer. Ele vai deixar a gente bem desconfortável para a gente sair da caverna. E quando ele vê que o nosso coração está sendo tratado, às vezes a gente não está 100% pronta, tá? Mas o nosso coração ele já está sendo tratado, ele já começa a nos conduzir para voltar à exposição. Não como fugitivos, mas como líder. Ano passado eu só fugia. E de repente eu comecei a ter que me expor, a me posicionar. No final do ano eu quis me esconder. Tá tudo bem. Mas agora eu já tô voltando com tudo, a me posicionar. E uma frase que eu quero até que você anota, se tiver com papel e caneta na mão. Não espere estar no trono para agir como rei ou como rainha. Comece a se posicionar como alguém que carrega o que Deus já te deu. Não espere a tua promessa chegar na tua mão para você agir. Comece a se posicionar como se essa promessa já fosse tua. Por isso que eu mudei meu posicionamento. Eu já não faço mais o devocional da minha cama, eu já faço o devocional numa mesa. Por isso que eu comecei a postar no YouTube, com a imagem ruim mesmo, ainda descabelada, porque eu ainda não consigo acordar tão cedo para estar aqui pronta, linda, maravilhosa. Mas por quê? Porque eu sei que grandes coisas estão por vir. E dessas coisas que estão por vir, precisa de um posicionamento. Então eu já precisei mudar meu posicionamento. Davi, ele não esperou a coroa. Ele começou a liderar, a guerrear, a proteger. Então saia da sua caverna hoje com coragem, com ousadia, com honra, com força e com direção. Porque sair da caverna é escolher caminhar com fé. Mesmo sem a gente ter o controle, porque a gente nunca vai ter o controle de nada, tá? Esse é o segredo. A caverna, ela nos protege por um tempo, mas ela também pode paralisar para quem fica além do que é necessário. Então, Davi enfrentou o medo, a dor da rejeição e a responsabilidade de guiar homens em crise. Gente, eu posso me considerar um Davi, porque eu tive que enfrentar o medo, a insegurança, a rejeição, e ainda tive que encarar a responsabilidade de cuidar de pessoas extremamente feridas. Quem conheceu a história do Pedro no último Reacende a Chama, se Deus quiser, segunda-feira ele vai estar com a gente, sabe como que foi minha caminhada com ele durante um ano. Um ano ter que cobrar dele ali um posicionamento. Então, existem pessoas que só vão viver o propósito delas depois que você se decidir viver o seu. Imagina, gente, se eu tivesse na minha caverna até hoje. Nós estamos aqui nesse exato momento, 2, 4, 6 pessoas no ao vivo, fora as pessoas que assistem no gravado. Imagina se eu tivesse na minha caverna. Eu tenho uma cliente, que provavelmente ela vai assistir no gravado, que ela tentou contra a vida dela. Há um mês atrás, essa mulher, desculpa a força da expressão, depois ela deve até me xingar, ela estava perturbadinha da cabeça. Ela até me perturbava. Me fez atender ela numa sexta-feira, parar um jantar de família para atender ela. Me fez atender ela num sábado de manhã. E não ficava num desespero. E hoje, para honra e glória do Senhor, porque não tem nada sobre mim, é tudo sobre Ele,
Porque o meu conhecimento não são só os meus estudos, não são só meus preparos, o meu conhecimento vem dele. Hoje ela é uma pessoa que ela já se olha com mais amor, tem 1 mês só, tá? Ela já se olha com mais amor, ela olha para a vida, ainda tem muito a se tratar, porque a gente está falando de 1 mês só, mas parece outra pessoa, gente, em 1 mês. Eu posso falar que ela me fez chorar ontem. Eu vou pedir ela ou para gravar um vídeo pra gente, ou para contar o testemunho dela. E um dia eu vou tentar marcar numa segunda-feira para ela vir contar o testemunho dela pra gente. Porque até para a igreja essa mulher voltou. E eu não estou falando de uma mulher que está do meu lado, no presencial, que eu consigo abraçar, que eu consigo orar de perto, não. Estou falando de uma mulher do Rio de Janeiro, que eu nunca nem vi. Então, começa a enxergar que existem pessoas que só vão viver os propósitos dela quando você começar a se posicionar. É você quem precisa sair da sua caverna, porque Deus não quer usar somente a mim, não. Ele quer usar você, gente. Sabe por quê? Porque cada pessoa é única, cada identidade é única. Ele precisa de você. Assim como ele precisa de mim, mas ele precisa de você também. A obra só é completa quando a gente tem pessoas. A prosperidade, ela é em conjunto, a prosperidade, ela não é separado. Nós vamos precisar sempre de pessoas. Então você precisa sair da sua caverna e começar a se posicionar. Se você não está querendo se posicionar por você, começa a pensar, existem pessoas que precisam de você. Em toda a minha trajetória como terapeuta, eu já quis chutar o balde e foi inúmeras vezes, não foi uma vez não. E eu falei, Deus, não quero mais, não aguento mais essas coisas. Sabe como que Deus me fez permanecer? Toda vez quando eu falava com ele assim, eu não vou mais suportar isso. Eu ia dormir chorando. No outro dia eu acordava com um testamento no WhatsApp. Lívia, eu não sei porquê, mas eu senti que eu deveria te agradecer por isso, por isso, por isso, por isso. Por favor, não pare. Eu sou muito forte, eu sou muito resiliente, e eu não fico mostrando para as pessoas os meus problemas, não. Provavelmente você nem deve ter vontade de parar, mas eu senti a necessidade de te mandar mensagem pedindo para você não parar. Eu destruída por dentro. Essa pessoa mal sabia que eu tinha virado a noite chorando. Deus, ele nunca me deixou desistir, porque o meu coração, ele pensa muito no outro. E antes eu achava que isso era um problema, depois eu entendi que isso era um dom. Eu nunca perseverei por minha causa, não. Foi pelo outro. Que eu falei, caramba, se eu cair, vai muita gente cair comigo. Deus, então me dá mais força para eu ir só mais um pouquinho. Deus me dá mais força para eu ir só mais um pouquinho. E por que que eu tô comparando a minha história com Davi? Porque quando Davi levanta e ele sai da caverna, ele não salva só ele, não. Ele libera destinos. Era sobre aqueles que estavam caminhando com ele. Quando eu saio da minha caverna e permito que Deus me use para fazer o Reacende a Chama crescer, tirar o Reacende a Chama um lugar à mesa do papel, fora meus outros projetos, eu estou falando desses porque são mais espirituais. E é gratuito. O Reacende a Chama a gente cobra o valor simbólico, mas por tudo que você vive e o que você come lá, você pega e fala assim, opa, gostaria até de abençoar mais. É sobre liberar destinos. Eu tenho aqui Lenilda, né? Lenilda é recente comigo. Abençoei e reacendi a chama dela. Ela já foi usada para reacender a chama de outras pessoas. Você tem noção da força do que é isso? Você tem noção de que não é sobre mim? Eu posso estar aqui hoje falando. Eu posso estar aqui hoje falando para você. Pode me chamar no WhatsApp, tá? Quem tiver vontade de ir no Reacende a Chama, um lugar à mesa, pode me chamar no WhatsApp que eu explico. Mas você entende que não é sobre mim? É sobre o outro. Eu acendi a chama da Lenilda, mas a minha chama precisa ser acesa também, tá? Não se engane. A Lenilda tá lá indo lá e acendendo outras chamas. Eu tô dando um exemplo dela aqui, mas existem outras pessoas. Entenda que o seu propósito não é só por você, então tá sendo muito egoísmo da sua parte ficar na sua caverna. Sai da sua caverna, pelo amor de Deus. Assim como o profeta lá, eu já esqueci o nome, Gad, né?
Isso. Assim como o profeta Gade foi profeta na vida de Davi, falando que Davi era hora dele sair da caverna. Eu tô aqui para ser profeta na sua vida hoje. Sai da sua caverna. Seu tempo de caverna acabou. Tá na hora de você entender as suas dores. Entender que tudo que você passou foi Deus te moldando para levar você para um próximo nível, para uma nova estação, para um novo tempo. Porque talvez você está numa fase onde que você sente que Deus já tirou tudo de você. Você se sente sozinha, você se sente sem força, com insegurança, com traumas, com medo, e que você permanece entendendo da cabeça, você fala, Lívia, mas eu não posso sair. Pode. Sabe por quê? Porque você foi formada no secreto. Mas é no visível que a sua promessa vai se cumprir. Então, sair da caverna, gente, não é só começar a gritar para o mundo ou começar a aparecer na internet, não. Sair da caverna significa voltar a sonhar, recomeçar um projeto, abrir seu coração para o novo, a começar a se expor, talvez sim, começar a falar na internet, mas às vezes Deus vai precisar tratar outras feridas antes de você começar a postar na internet. Mas talvez seja, eu ainda não estou pronto para ter meu devocional, mas eu vou convidar alguém para poder participar do Reacende a Chama. Eu ainda não estou pronta para fazer isso aqui, mas eu vou fazer a minha parte. Gente, eu falo para o Uber. Eu falo nos meus grupos. Eu falo para os meus clientes. Mas eu não sou escrachada às vezes para o meu cliente, porque meu cliente, às vezes, ele nem é cristão. Mas eu vou plantando a sementinha. Sair da caverna é assumir quem você é em Deus. Quem me acompanha há mais tempo no meu Instagram sabe que eu falava de Deus, mas não na frequência que eu falo agora. Porque chegou a hora da gente se mover. O mundo, ele precisa ouvir sua voz, ele precisa do seu posicionamento. Não espere estar 100% pronta, 100% pronto, nem eu estou, e eu acho que eu nunca vou estar, porque quando a gente estiver pronta, Deus vai levar a gente para a glória, porque a gente vai ter cumprindo o nosso processo. A prontidão verdadeira nasce na obediência. Eu só quis parar de ser teimosa, porque eu era teimosa para um caramba. E na obediência a gente começa a viver o sobrenatural. Então você não pode mais esconder atrás do seu medo de errar, sabe? Porque nós somos seres humanos, nós vamos errar. Quem está comigo no Despertar da Fênix sabe que eu falo muito disso. E eu vou falar disso durante 6 meses com você, que somos seres humanos, nós somos seres duais, nós vamos carregar luz e sombra, o bem e o mal. A partir do momento que Adão e Eva têm contato com o fruto proibido, reinstalado na gente o bem e o mal. Até quando a gente quiser acertar, a gente vai errar e tá tudo bem. O erro, ele não vem para nos matar, por isso que eu ainda vou terminar a palavra amanhã, nem terminou. Apesar de hoje ter sido mais extensa, não terminou. Amanhã a gente vai falar que o erro não apaga a nossa promessa. Nós somos seres humanos, gente, a gente vai errar. Davi, quem olha para Davi e fala, Davi, perfeito. Pois é, amanhã eu vou te contar uma coisa. Davi errou, tá? E foi um erro pesado. Não foi um pecadinho, não, foi um pecadão. Então não tenha medo de errar. O novo tempo vai exigir de você movimento. Livre se eu errar. Recomeça. Pede perdão, se ajoelha, entrega a Deus, fala, Deus, eu tentei foi acertar, mas eu errei feio, mas eu tô aqui, eu quero que o Senhor me corrija, eu quero que o Senhor me conserte, eu quero que o Senhor faça o que for preciso, e eu quero que o Senhor me dê um coração que esteja cada vez mais disponível para o Senhor. Mas não me deixa paralisar por medo de errar, me coloque em movimento. A gente não precisa de tudo perfeito, apenas confiar que Deus está indo na nossa frente e Ele vai com a gente. Muitas lutas, quem vai guerrear é Ele por você e não você. Meus projetos não são meus projetos são dele. Por isso que tem hora certa, por isso que tem lugar certo, por isso que tem as pessoas certas, por isso que eu não estou preocupada se tem 1 milhão ou se tem um. Não me interessa. O importante é estar em movimento. Por isso hoje eu te convido a entrar em movimento. E eu quero que você feche seus olhos.
E eu quero que a partir de hoje você comece a orar e pedir ao Espírito Santo que te mostre qual é o seu primeiro passo. Para você não esperar mais o cenário perfeito. Para você começar agora, começar com fé, com obediência, com coragem. Senhor Deus Pai, Senhor Deus meu, eu quero te agradecer. Agradecer, Deus, porque o tempo da caverna acabou. Agradecer, Deus, porque é o Senhor quem tem feito por nós. Agradecer, Pai, porque grande tem sido os seus feitos sobre nós. Agradecer, Deus, porque tu és bom e a tua misericórdia dura para sempre. Papai amado, papai querido, eu te peço para que o Senhor vai moldando, vai fechando todas as feridas, todas as frechas, tudo aquilo que precisa ser feito em nós, para que realmente a gente venha sair da nossa caverna. E que a partir de hoje, Deus, a gente volta a sonhar, a gente volta a se posicionar, a gente recupere os projetos, a gente recupere os sonhos perdidos, a gente comece, Deus, a enxergar que o Senhor é que tem batalhado na nossa frente. Porque não é sobre a nossa força, sobre o nosso conhecimento, mas sim sobre a nossa obediência ao Senhor, porque é o Senhor quem vai na frente da nossa guerra, é o Senhor quem guerreia por nós. E mesmo quando o mundo acreditar que acabou, o Senhor vai mostrar que somos testemunhos vivos do Senhor aqui na terra. E vai fazer a gente renascer, nem que seja do pó. Porque o Senhor vai fazer com que a gente surja do nosso fracasso, ó Deus, para nos dar um lugar de honra. Então comece a ungir a nossa cabeça, papai, comece a trocar as nossas vestes, ó Deus, comece a nos dar mesmo um lugar na sua mesa, Senhor, para que a gente cresça em mentalidade, para que a gente cresça em sabedoria, para que a gente cresça em ousadia, ó Pai, e para que a gente possa fazer infinitamente mais, ó Pai, aqui na terra. Que nós venhamos ser luzes, ó Deus, e aonde quer que nós passamos, as pessoas conheçam a Ti. Porque todos os feitos do Senhor sobre a nossa vida, Pai, é para que o Seu nome venha a ser glorificado. A gente não está aqui buscando o Senhor pelo que o Senhor pode fazer. A gente está buscando o Senhor pelo Teu amor. Mas é esse amor, ele vai nos salvar. Esse amor vai nos transformar. Esse amor vai transformar a nossa vida. Esse amor vai transformar a gente num testemunho vivo. Esse amor vai fazer com que a gente espalhe essa chama, Pai, para atingir em todo lugar do Brasil e no mundo. Porque o Senhor nos chamou para governar. O Senhor nos chamou, ó Deus, e nos dá um lugar de honra porque somos filhas. E como filhas, nós temos acesso direto a Ti, nós temos acesso direto ao reino. Então, tudo que a gente precisar vai começar a ser liberado para a gente. Mas tudo aquilo que nós verdadeiramente precisarmos, não é tudo aquilo que o nosso ego quer, mas tudo aquilo, Deus, que nós precisarmos, o Senhor vai começar a trabalhar para ser liberado para a gente. Porque chegou o nosso tempo, chegou o tempo do nosso milagre, chegou o tempo da nossa cura, chegou o tempo da nossa transformação, chegou o tempo da nossa mudança. Então começa a liberar aqui, ó Deus, saúde. Começa a liberar aqui, Deus, os bloqueios mentais. Tira da nossa mente, ó Pai, tudo aquilo que tem bloqueado a gente. Tudo aquilo que está fazendo acreditar que a gente é pequeno, que a gente não pode, que a gente não consegue. Que o Espírito Santo do Senhor vem e começa a limpar cada uma dessas mentes, ó Pai. Trazendo uma nova mentalidade de eu tudo posso naquele que me fortalece. Aumenta a nossa fé, ó Pai, nos dê um espírito de ousadia, para que a gente comece a nos posicionar perante aquilo que o Senhor quer que venhamos a nos posicionar. Comece a transformar o que precisa ser transformado e comece a falar em cada coração aquilo que precisa ser feito. Que a partir de hoje, ó Pai, do dia 12/6, sonhos vão ser resgatados. Né? Aquilo que a pessoa poderia imaginar, assim como o Senhor fez ontem, hoje, né, de madrugada comigo, no dia 12/6, resgatando um sonho que nem eu sabia que eu poderia ter, me entregando algo que para mim é grandioso demais e que por um momento eu tive medo de fazer. Pai, me capacita para tirar esse projeto do papel. Já escolhe, Deus, as pessoas para caminharem comigo nesse projeto. Já escolhe, Deus, as pessoas que precisam vivenciar isso para serem transformadas, ó Pai. Assim como eu preciso viver essa transformação. Papai, eu preciso para que o Senhor já comece a liberar para suas filhas um novo tempo, um novo sonho. Restaura esses sonhos, ó Pai, e já escolhe as pessoas que precisam caminhar com elas nesses sonhos, ó Deus. Dê novos projetos, ó Deus, dê nova visão. E mesmo que os nossos olhos não conseguem ver, e nem que os nossos ouvidos conseguem ouvir, ó Pai, e nem a nossa mente consegue imaginar os grandes feitos do Senhor sobre a nossa vida, mas que a nossa fé pode ter certeza que a partir de hoje a nossa vida não será mais a mesma. Que a partir de hoje na nossa vida nós vamos viver esse novo tempo do Senhor sobre a nossa vida. E é por isso que hoje eu oro, eu lhe peço e lhe agradeço. E Pai,
Eu já coloco nas tuas mãos tanto o nosso devocional, ó Pai, aqui diário, mas tanto o nosso encontro, ó Deus, do Reacende a Chama, um lugar à mesa. Escolhe as pessoas que precisam estar ali para tomar um café da manhã com a gente. Escolhe as pessoas que precisam estar ali para reunir e receber a tua palavra. Mais do que isso, Senhor, comece a abençoar os nossos pedidos de oração. Eu quero que o Senhor visita a mãe da Duda e da Vivi, ó Pai, que vai passar por uma cirurgia de câncer nesse momento. Que o Senhor já comece a preparar aquele coração, ó Pai, que todo sentimento, ó Deus, que toda a opressão que ela tem vivido já comece a cair por terra, ó Pai. Que os teus anjos já desçam e guerreiam ao teu favor. Que os teus anjos usam aqueles médicos, aquelas enfermeiras e toda a equipe, ó Pai, retirando esse tumor da mama direita, ó Pai. E que haja cura nessa mulher para que ela entenda que a tua mão fez isso. Que a tua boa obra fez isso, que ela entenda que foi um milagre do Senhor. E que ela é muito mais forte do que ela imagina, que ela ainda precisa viver muito para falar do Senhor, para espalhar o teu nome. Pai, eu peço para que o Senhor nos abençoe, para que a gente termine a nossa semana em paz, com muita sabedoria e ousadia, que a gente espalhe cada vez mais essa chama e que a nossa vida possa ser cada vez mais transformada. Eu entrego tudo ao Pai que eu tenho e tudo que eu sou nas suas mãos. Eu entrego a minha mentalidade, o meu coração, o meu corpo, a minha voz e a minha boca. E eu digo, eis-me aqui. Que o Senhor continue me usando para ser porta-voz do Senhor aqui na terra. E comece a se cumprir na minha vida aquilo que o Senhor preparou. E, Pai, toda vez que eu me senti insegura, com medo, assim como eu fiquei ontem, ó Pai, achando que eu não seria capaz de começar a me posicionar com mais ousadia, eu peço, Deus, para que o Senhor abençoe as tuas filhas, para que todo medo, toda insegurança caia por terra em nome do Senhor Jesus, assim como caiu comigo. E eu te peço que nada mais, Deus, possa me paralisar, que tudo aquilo que se levantar contra mim, o Senhor esteja à minha frente, guerreando, me protegendo. E que a partir de hoje eu cumpra tudo aquilo que o Senhor quer que eu venha cumprir aqui na terra. Eu só te peço, me usa. E que faça com que o meu coração seja um coração obediente, disponível cada vez mais para o Senhor. Abençoa o teu povo, ó Pai. E que essa palavra venha ser uma palavra frutífera. E que não pare nessa pessoa. Que ela espalhe para cada vez mais e infinitamente mais para várias pessoas. Para que a gente possa trazer as suas boas novas antes que o Senhor venha. Ou até que o Senhor venha. Em nome do Senhor Jesus. Amém, amém e amém. Que vocês façam um extraordinário dia. Que Deus abençoe e guarde a vida de vocês. Eu senti até calor. Um beijo e o que precisarem, sabe que vocês podem contar comigo. É só entrar em contato. Fiquem com Deus.